A paz, queridos. Estou aqui nesta tarde, na tarde de hoje. Eu preparei uma palavra, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviam. Então nessa passagem, Jesus ele foi tentado pelo diabo. Então Jesus ele foi levado, pelo deserto para ser tentado. Ele foi levado pelo Espírito Santo, E aí o que eu já quero adiantar para vocês, que é no seu deserto, é ali no seu momento de prova que o inimigo ele vai te tentar. O deserto, ele é lugar de escassez, Ele é lugar onde você vai lá, você olha longe lá e você não consegue ver nada. E você não consegue nem ter esperança. Eu acredito se uma pessoa ela estiver perdida no deserto ali, ela pode morrer, por falta de água, por falta de comida, se ela se perder ali naquele deserto. E aí a palavra de hoje, Jesus ele mandou falar sobre meias verdades. E ele vai falar muito sobre essa questão de se perder, Então, embora Jesus ele fosse tentado, ele estava ali, ele sabia que ele ia ser tentado, ele estava ali em jejum, Isto nos mostra que muitas vezes a gente vai estar no deserto e não é para nos encher, é para nos esvaziar. O que Jesus ele quer que você se esvazie se você está passando pelo deserto? Do que Jesus ele quer que você se esvazie? O que ele quer fazer novo na sua vida? Eu passei por um processo. Então o diabo ele chega e diz: se você é filho de Deus, nos mostra. E aí ele vai tentar. E quando a gente está no deserto, o diabo ele vai te tentar naquilo que te faz mais falta. E aí eu quero te perguntar, o que te faz mais falta nesta tarde? O que te faz mais falta é um amor? É uma amizade? São amigos? É a sua vida familiar, que às vezes está destruída? É um emprego? Às vezes tem jovens ali que estão no processo de querer coisas da vida, coisas simples da vida, e eles querem estudar, e eles querem um emprego. Será que é isso? O que te faz mais falta nesta tarde? Tome cuidado, porque é naquilo que te faz mais falta que o diabo ele vai te tentar. Depois que o diabo ele tenta naquilo que te faz mais falta, ele vai fazer uma outra coisa, que é ele vai tentar te colocar dúvidas, Então, ele vai tentar lançar dúvidas na sua vida. Ele vai dizer assim: será que você é mesmo filho de Deus? Se você é filho de Deus, por que tá te faltando isso? Por que te falta aquele emprego? Se você é filho de Deus, por que te falta o pão?
Se você é filho de Deus, por que te falta um amor? Se você é filho de Deus, por que te falta amigos? Se você é filho de Deus, por que você está aí sozinho agora? E às vezes ele também te fala assim, ele pega o seu pecado, aquilo que você tá ali tentando se livrar daquele pecado, né? Seja um vício, seja... eu não vou dar exemplos, mas né, cada um tem o seu pecado, né? Aquilo que te traz, que tem mais dificuldade para você deixar. E aí ele vai pegar aquele seu pecado e falar, nossa, mas se você é filho de Deus, então por que que você faz isso? Então a primeira coisa que o inimigo ele vai tentar é te colocar dúvidas. Com Jesus, o que que ele fez? Ele falou assim, se você é filho de Deus, colocando a dúvida, né? Mande que essas pedras se transformem em pão. E aí, aqui no versículo, no primeiro versículo, né, Jesus diz assim, Jesus teve fome, porque Jesus ele estava ali em jejum 40 dias. E aí, a primeira coisa que ele oferece? Pão. E aí, Jesus, ele já, né, com toda a sabedoria, ele responde, o pão, ele assim é necessário. Então, é verdade mesmo, o homem precisa de pão. Mas, ele diz assim, né? Mas não só de pão vive o homem, mas vive de tudo do que Deus diz, né? Tudo que sai da boca de Deus, né? Toda a palavra de Deus. Então, isso nos faz pensar, gente, será que você não tem o pão, você não tem aquele emprego, você não tem um bom salário, você não tem tudo o que você queria, mas te falta a palavra de Deus? Porque é necessário as duas coisas. Talvez por isso, né, a gente se sinta tão incompleto, né? Porque tem vazios dentro da gente que só Deus pode preencher. Tem resposta que é só a palavra de Deus que consegue dar, gente. Às vezes a gente fica ali brigando e lutando com as pessoas e respondendo, mas tem coisas que só a palavra de Deus pode dar, né? Tem resposta que só a palavra de Deus dá. E aí, a partir daí, né, o inimigo, ele vai oferecer para Jesus tudo que Deus prometeu também. Só que ele fala assim, eu te dou agora. E aí ele é tão esperto, né? Ele é tão ligeiro que ele pega Jesus e leva Jesus até lá o local e fala, isso daqui eu te dou. Você tem que esperar, porque se Jesus é filho de Deus, tudo aquilo já é dele. Mas o inimigo, ele faz isso, ele quer te dar naquela hora. Mas a palavra de Deus, ela não diz assim que o tempo de Deus ele é perfeito, né? É lá em Eclesiastes, né? Diz, tudo tem seu tempo e sua hora. Tudo tem um tempo determinado. Então, às vezes não é agora que você vai conquistar aquilo que você quer. Não é a hora ainda. E se você se for nesta hora que você quer, e você vai conseguir nesta hora, será que você não vai perder? Será aquilo que você quer agora, será que você vai saber valorizar? Será que você está preparada? Deus acabou de me falar. Às vezes tem mulheres que elas querem um filho. E elas falam assim, Deus, eu quero agora, tem que ser agora, Deus, eu tô ficando velha. Olha Sara, gente, quantos anos Sara foi ter um filho? Quantas mulheres na Bíblia, né? Já era a idade passada e foram ter filho baseado na promessa. E se agora o seu corpo não está preparado para receber uma criança, e se seu corpo ele não está preparado ainda para dar saúde, você sabe o que a criança precisa para que aquela criança seja formada ali no seu útero? Será que quanto que precisa, gente? Eu não sou muito entendida dessa parte. Mas precisa de nutriente e o mais importante, precisa que a mãe tenha saúde. Então espera o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito.
A gente diz muito, se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus falou muito no meu coração esses dias a respeito do sacrifício, né, que Abraão fez com seu filho Isaque. Será que Ele te dá aquilo que você está tanto pedindo? E na hora que Ele for te pedir de volta, você vai dar de volta para Ele? Será que aquilo não vai ser mais importante para você do que Deus? Abraão não pensou duas vezes, Abraão levou seu filho Isaque. E ali no Novo Testamento, né, eles nos esclarecem dizendo que ele acreditava na promessa que Deus tinha feito, que era através daquele filho que seria criado uma grande nação. Então, como que Deus ia pedir aquele filho e não daria aquele filho para ele de volta? Então, ele acreditava no poder da ressurreição já. Esse era Abraão, né? Pai da fé. Mas nós, né? Às vezes o inimigo, ele subestima, não é que ele é burro, ele subestima a gente. Ele acha que a gente não é inteligente, não é possível. Então ele faz o quê? Ele continua pedindo prova para Jesus. Mas será que você é filho? Se você é filho, você não precisa provar nada para ninguém. Porque Deus, ele já te chama de filho. Ali no próprio Mateus, no capítulo 3, Deus diz assim para Jesus, quando Jesus foi batizado, né, desceu a pomba, abriu os céus e Deus diz assim, este é meu filho amado em quem me comprazo. Diante de todos os homens que estavam ali para ser batizados, diante de João que estava ali batizando Jesus. E o inimigo está aqui, seguindo em frente com o plano dele, de fazer Jesus provar que ele era filho de Deus. Se Deus já disse que você é filho, se Deus já disse que você é filho, não é o seu pecado. Peça perdão pelo seu pecado, peça perdão pelo que você tem feito de errado, né? Lá em 1 João 1,12 diz assim, todos quanto os receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Então é um poder, gente. É um poder ser chamado de filho de Deus. E gente, não se reparem que eu tô lendo aqui, tá? A verdade, o inimigo, ele vai sempre oferecer meia verdade, né? Que nem eu estava querendo falar para você. A base dessa palavra de hoje é meias verdades. Então, ele falou assim, se você é filho, me prova, jogue-se daqui. E o que ele queria dizer? Ele queria que Jesus tentasse contra a sua vida. E o inimigo, ele acredita em Deus, né? Ele falou, não, mas se você se jogar daqui, é claro que Jesus, Deus vai pegar e vai te ressuscitar, sei lá o que ele pensava, né? E Jesus, ele acreditava assim, nada vai te acontecer, né? E Jesus também acreditava que nada ia acontecer. Mas ele não tinha que provar nada para ninguém. E às vezes, né? Jesus, ele fala assim, né? Ele responde assim, as escrituras dizem, não põe à prova o Senhor teu Deus. Isso é muito lindo, porque Jesus, ele sendo filho de Deus, ele sabendo que Deus podia ressuscitar, que Deus tinha uma obra na vida dele, e mesmo assim Jesus não pôs Deus à prova. E a gente, irmãos, às vezes a gente se baseia naquele louvor, né, que diz assim, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Esse louvor, ele tá baseado em Salmos, aqui no Salmo 117, né, no 17, que diz assim, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Então, o salmista, ele tá dizendo aqui que para ele ainda deu tempo. Mas será que para você vai dar tempo?
Às vezes você vai lá e fala assim, olha Deus, eu preciso de uma semana, 2 semanas no máximo ali, para mim resolver os problemas que tem na minha vida e eu volto, Deus, para igreja, eu volto a fazer a obra, eu volto, Deus, eu volto. Mas às vezes você não sabe, aquela uma semana pode durar um mês, aquela uma semana pode esfriar o entendimento seu, o inimigo pode usar aquela semana para cegar o seu entendimento. Os dias podem passar de forma diferente para você. O problema pode demorar para acabar e você acha que vai dar tempo. As questões relacionadas à sua vida, seu trabalho, elas nunca vão se acabar. Os problemas nunca vão se acabar. Problemas familiares, se é isso que te afasta de Deus, eles nunca vão se acabar. Porque o inimigo, ele sabe usar aquilo que te afasta de Deus para você continuar afastado. Mas é escolha sua. E aí, às vezes você fala assim, olha Deus, eu vou ficar só um pouquinho aqui. Tem umas pessoas que ainda falam assim, não, eu vou ficar, né? Tem esse mês, tem ali uma festa de Halloween. Eu vou, né, os adolescentes, eu vou na festa e depois eu volto para a igreja, mas essa semana eu vou me afastar. E aí você pensa que vai dar tempo. Mas a palavra de Deus, Deus está usando tudo em Mateus aqui, nessa palavra de hoje. E ela diz assim, Mateus 24, 42, vigiais, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Então, Jesus, ele fala para vigiar, né? O versículo seguinte diz para vigiar. Eis que você não sabe o tempo nem a hora. Mateus 24, né? Versículo 42. E aí, gente, a palavra tá ficando muito grande. Mas, ele diz assim, né? Não provará o Senhor teu Deus. E às vezes o inimigo, ele é esperto. E ele usa ali, né, mesmo a palavra de Deus pela metade. E aí a gente costuma utilizar, eu lembro que eu fiz um estudo uma vez na igreja, e a gente sempre ouve falar assim, tá bem aqui do lado, ó, que a carne é fraca. A carne é fraca. Diz aqui, ó, em Mateus 26, a gente estava em 26, não era? E o versículo agora, o 41, e diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que o espírito, ele pode estar pronto, mas a carne é fraca. E ele está dizendo isso daqui, gente, foi quando Jesus ele ia ser crucificado, né? Jesus no Getsêmani. E ele começa a sentir, né, aquela ansiedade, aquele medo. E ele falava, o meu espírito está pronto para fazer na vontade de Deus, mas a carne é fraca. A carne dele seria, né, moída ali pelos nossos pecados. Mas Jesus, ele, depois disso, né, o que o inimigo ele costuma fazer? Ele vai te oferecer algo em troca de adoração. E aí, meus irmãos, eu sinto te dizer que talvez, meu amigo, meus irmãos, nesta hora, você já esteja ali de joelhos. É capaz que nessa hora, depois de toda essa provação, você já estivesse de joelhos, você já tivesse se entregado. Se você não tivesse ali como Jesus, se Jesus precisou jejuar para aguentar tamanha provação, às vezes a gente pensa que a gente vai conseguir, né? Sem jejuar, sem orar, você vai conseguir vencer esse deserto. Você vai terminar aquilo ali moído, gente. Eu sinto muito, Deus vai ter misericórdia, mas você vai terminar aquilo ali moído. E talvez nessa hora, né? Depois de tanta provação, você já estaria ali de joelho, adorando ao inimigo, né?
Quantas pessoas não já deixaram Jesus, né? Porque conseguiram um alto cargo na empresa, ou porque tem um alto cargo na política, né? E ali se perdeu, né? E muitas vezes, talvez, se Deus te desse tudo que você quisesse, na hora que você quisesse, assim como o inimigo tá querendo te dar, e assim como às vezes ele consegue te dar, porque a palavra de Deus diz assim que o mundo jaz do maligno, né? Tudo ele tem poder já. O mundo jaz do maligno, tudo ele tem poder. Aqui na terra, o que ele quiser dar, ele já dá. Ele não estava oferecendo os reinos para Jesus? Já era dele, gente. Então, só que Jesus, ele nunca trairia o seu pai, né? Mas já eu e você, será que a gente conseguiria, gente? Como nós vamos suportar, né? A gente pensa assim, mas como que nós vamos suportar se Jesus, ele era poderoso, né? E por quem sou eu, né? Que nem eu falei, Deus, mas como que eu vou aguentar se o Senhor aguentou porque o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é cheio de sabedoria. Mas ele nos deixou aqui, gente, a sabedoria também para consultar. Ele deixou, o jejum tá disponível, a oração tá disponível para todo mundo, né? Antigamente falava assim que no Antigo Testamento que para orar a Deus, a pessoa tinha que ir até o sacerdote. E quando o véu do templo se rasgou, a gente passou a ter livre acesso a Deus. Então você pode se ajoelhar e orar, né? Às vezes, claro, nem sempre a gente tem força, né, gente? E Jesus em terra, ele era como eu e você. E ele tinha as mesmas armas que Deus deu a ele, foi as armas que ele deu para nós. O Espírito Santo também, né, estava com Jesus, e foi o Espírito Santo quem levou Jesus ao deserto, o jejum e a oração, e a palavra de Deus, né? Então, Jesus, ele terminou essa provação com um versículo mais lindo e maravilhoso, dizendo: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Foi assim que ele terminou, né? E aí, a quem você tem servido? Você tem servido a Deus ou ao diabo, né? Esses dias eu estava ouvindo uma pregação do pastor Luciano Subirá, e ele falava assim: como que você vai saber, né, a quem você tem servido? Através dos seus frutos. Se é fruto do Espírito, mansidão, né? Você vai ter mansidão, você vai ter paciência, são os frutos do Espírito. E tem os frutos da carne. A quem você tem servido? Aí você diz: eu tenho servido a Deus. Após essa batalha, né? Os anjos, eles vieram, e termina assim, dizendo que os anjos vieram e cuidaram de Jesus, né? E assim como foi dito ali no capítulo 6, né? Falou assim: Deus dará ordem aos seus anjos para cuidar de você. Mas não seria ali naquele início. Os anjos viriam, mas eles tinham hora para vir. Eles viriam depois que Jesus cumprisse aquilo que ele tinha para cumprir. Que Jesus rejeitasse todas as ofertas. Você pensa que Deus não sabia que o inimigo iria tentar Jesus? Você pensa que Deus não sabe que o inimigo vai tentar você? Nós seríamos tentados. E Jesus, ele diz assim: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. E aí, para terminar, né? Finalmente, quando Deus diz... quando os anjos, eles vêm, né? E eles vão e socorrem Jesus, e eles cuidam ali de Jesus. Deus mandou dizer nessa tarde que quando esse deserto terminar, quando essa prova terminar, os anjos virão ao seu encontro. Eis que os anjos estão vindo ao seu encontro
para te dar a sua vitória. Eis que os anjos estão vindo ao seu encontro para cuidar, para curar das suas feridas. Depois desse processo. Às vezes, depois de todo esse processo, você perdeu tanta coisa. Você perdeu tanta coisa que você coloca assim na ponta do lápis, mas você fala, tenha certeza que nada que você perdeu, Jesus, ele não pode restituir. São tempos difíceis. A palavra de Deus diz que no fim dos tempos, né, a fé de muitos se esfriaria. Imagina, gente, passar por uma prova. Frio. Muitos vão ficar pelo caminho. Seja um vencedor. Seja um daqueles que os anjos vão vir ao seu encontro para te ajudar no final da batalha. Fiquem com Deus e até a próxima.